Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Todos os dias o Senhor nos faz companhia. Deus nos guia por meio da sua palavra. Ele nos ensina a viver e dirige, conduz os nossos passos. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença, Pai amado. Nós nos colocamos diante de ti e invocamos teu nome santo e poderoso sobre nós, pedindo a graça do teu Espírito Santo para iluminar, governar, dirigir os nossos passos, para que em tudo façamos tua vontade. Pai amado, eis-nos aqui. Pai amado, em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, guia e conduz nossos passos, ilumina e dirige nossa vida. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos fiéis à tua vontade e guardarmos os teus mandamentos, porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Dai-nos a tua bênção, a tua graça e a tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, deixando-se conduzir pela sabedoria do coração de Deus, meditando a sua palavra, primeiro livro de Reis, capítulo 14, é a nossa meditação hoje. Antes mesmo de iniciarmos o capítulo 14, permita refletir aquilo que nos traz o finalzinho do versículo 13, para que possamos ter compreensão de todo esse contexto. O finalzinho do versículo do capítulo 13 diz lá no versículo 33: depois disso, de todos aqueles acontecimentos, Jeroboão não se converteu de seu péssimo caminho, mas continuava designando homens tirados do povo como sacerdote para os lugares altos, a quem desejasse. Ele dava investidura para se tornar sacerdote nos lugares altos. Por esta causa, a casa de Jeroboão incorreu em pecado e foi destruída e extinta da face da terra. Veja vocês que a casa de Jeroboão foi totalmente destituída, foi extinta, porque Jeroboão não só pecou, mas ele insistiu em continuar. Mesmo sendo advertido, mesmo tendo a oportunidade de rever os seus caminhos, ele insistiu em continuar no seu péssimo caminho. É uma chamada de atenção a nós para revermos os caminhos que nós estamos muitas vezes levando a nossa vida e não insistirmos nos caminhos errados ou nos péssimos caminhos da vida, como nos diz a palavra. A narrativa do capítulo 14 diz assim: naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Jeroboão disse à sua mulher: levanta-te e troca de roupa para que não reconheçam que és a mulher de Jeroboão. Vai a Silo, onde está Aías, o profeta que me disse que eu reinaria sobre esse povo. Leva consigo 10 pães, uma torta e um vaso de mel e vai até ele. Ele te dirá o que irá acontecer a este menino. A mulher de Jeroboão fez como ele lhe dissera, pois-se a caminho, foi a Silo e chegava à casa de Aías, né? Ele não podia ver, pois seus olhos esclerosaram por causa da velhice. O Senhor tinha dito a Aías: logo vai chegar a mulher de Jeroboão para te consultar acerca de seu filho que está doente. Falarás a ela tal e tal coisa. Ao entrar, estará disfarçada de peregrina. Quando Aías ouviu o ruído de seus pés entrando pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças de outra pessoa? Fui enviado para dar-te uma notícia dura. Vai dizer a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te alcei do meio do meu povo e te constituí príncipe sobre meu povo Israel.
Separei o reino da casa de Davi e dei-o a ti, mas não fostes como o meu servo Davi, que guardou meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo o que era agradável aos meus olhos. Pelo contrário, tu fizestes coisas piores que teus predecessores e fizestes para ti deuses estranhos de metal fundido, a ponto de me irritar. Tu me jogastes às costas. Por isso farei cair males sobre a casa de Jeroboão e eliminarei da casa de Jeroboão todo macho de qualquer categoria de Israel. Veja, aqui a figura da mulher de Jeroboão, que vai disfarçada ao encontro do homem de Deus. O homem de Deus, guiado por Deus, conduzido por Deus, não se deixa enganar, porque o próprio Deus adverte a ele, adverte ao homem de Deus, a Aías, que a mulher de Jeroboão está vindo ao seu encontro. E ali, o homem de Deus traça o que aconteceu, faz um retrato daquilo que significou o reinado de Jeroboão. Uma tragédia. A tragédia de Jeroboão é que ele não foi fiel a Deus como Davi o foi, e foi pior do que seus predecessores ainda, porque edificou altar para deuses pagãos, de metal fundido, e irritou a Deus, ou seja, ele perdeu a graça de Deus. Há aqueles que querem de todas as formas agradar a Deus e o mundo. Todas as formas querem oferecer incenso a Deus e aos demônios. E de forma alguma, Jeroboão pôde alcançar a graça de Deus, porque ele foi infiel a Deus e insistiu inclusive no seu erro, como nós vimos no início do texto sagrado. E por isso ele perdeu a graça não só do reinado, porque é importante entender que esses reis são reis que são conduzidos ou deveriam ser por Deus quando são fiéis a Ele, e Jeroboão, ele que pegou a maior parte do reinado, ou todo o reinado do norte, ele caiu em desgraça porque não foi fiel a Deus. Do outro lado, aliás, desculpa, ainda o versículo 11 diz o seguinte, o versículo 14... O Senhor estabelecerá em Israel um rei que eliminará a casa de Jeroboão. O Senhor vai ferir Israel, o qual se agitará como um caniço na água. É importante dizer que mesmo o reino se dividindo, norte, sul, o reino de Israel, o reino de Judá, Deus continua a dirigir esses dois reinados, mesmo divididos. O reinado do norte, o reinado de Israel com Jeroboão, mas Jeroboão não foi fiel a Deus, e quem não é fiel a Deus, não tem como Deus conduzir seus passos. E essa é a tristeza de Jeroboão. A partir do versículo 21, nós vamos agora para o outro reinado de Roboão, o filho de Salomão, que está governando ali o que sobrou, porque Deus mesmo tinha prometido a Salomão, apesar da infidelidade dele, a sua descendência ainda continuaria a governar em atenção a Davi. Por isso que a casa de Davi ou o reinado de Judá estão cuidando dessa casa. Roboão, o filho de Salomão, exercia o reinado em Judá. Aqui é o reinado do sul. Roboão tinha 41 anos quando se tornou rei. Reinou 17 anos na cidade de Jerusalém, cidade escolhida pelo Senhor dentre todas as tribos de Israel, para lá estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naama e era amonita. Porém, Judá fez o que é mal aos olhos do Senhor. Pelos pecados que cometeram, excitaram seus ciúmes, mais do que por tudo o que fizeram seus pais. Também eles, olha aí mais uma vez a tragédia, também eles do reinado de Judá construíram para si lugares altos, com colunas e postes idolátricos. Nada mais ofensivo para Deus do que a idolatria. E aqui construíram postes idolátricos sobre todas as colinas elevadas, sobre todas as árvores frondosas. Existia prostituição sagrada no país. Imitaram todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado diante de Israel,
porque o Senhor tinha purificado Israel, tinha purificado aquela terra das práticas pagãs, das práticas abomináveis, mas infelizmente o povo, e aqui já é o povo de Judá, voltou a cometer as prevaricações, abominações, todas elas rejeitadas pelo Senhor. Por isso que no 5º ano do reinado de Roboão, o rei Sesaque do Egito atacou Jerusalém, levou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do palácio real, levou tudo, também todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Para substituí-los, o rei Roboão fez escudos de bronze e confiou ao chefe dos guardas que vigiavam a porta do palácio real. Quando o rei entrava na casa do Senhor, os guardas os levavam, depois os guardavam na sala de armas da guarda. Os demais feitos de Roboão e tudo o que fez está escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão o tempo todo. Roboão adormeceu junto de seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. O nome de sua mãe era Naamã, a amonita. Seu filho Abiã se tornou o rei em seu lugar. E amanhã, no nosso próximo encontro melhor, vamos continuar falando sobre Abiã, aquele que vai suceder o seu pai Roboão no governo no reinado de Judá. Muito bem, seja conosco agora o padre Antônio Xavier. Esse capítulo 14 de 1 Reis nos traz uma informação interessante e nós vamos ficar só por essa informação hoje, que trata exatamente de construção de lugares altos. O que seriam lugares altos? No passado, ali no Oriente, se imaginava que quanto mais alto, mais próximo de Deus, porque eles tinham aquela concepção que o céu está acima das nuvens, né? Então, quanto mais alto alguém está, mais próximo de Deus estava. E por isso se escolhia sempre lugares para construir templos que fossem muito altos, né? É claro que isso não é privilégio somente dos orientais. Se fôssemos na Grécia, veríamos a mesma coisa. Aqueles que já tiveram oportunidade de peregrinar em cidades como Atenas, ver aquilo que é chamado de Acrópole, que é exatamente a cidade com o templo feito no alto. O povo não morava lá, mas o templo era feito lá em cima, exatamente para que estivesse mais alto, visível para todos e também mais próximo de Deus. E aqui nós temos nesse capítulo tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul que terminam por fazer os seus chamados lugares altos, que são o quê? Templos dedicados a divindades que não são aquela verdadeira de Israel. E por causa disso, nós temos um certo sincretismo religioso que vai ser fortemente condenado. É isso que é chamado na Escritura, às vezes, de prostituição, que quer dizer andar atrás de outros deuses, misturar a sua vida com a vida deles, e isso vai ser um sério problema. Roboão, filho de Salomão, vai continuar essa prática que Salomão já tinha feito, infelizmente. Quando juntou várias mulheres, ele propiciou aquilo ali. Imagina, Roboão cresceu vendo aqueles gestos e o exemplo que Salomão deixou acabou sendo a derrocada também de Roboão, que construiu mais lugares ainda. E aí vem o grande problema. Quando surge uma situação difícil, começam a recorrer a esses deuses que não são verdadeiros, que nada podem fazer. E é por isso que Deus não tolera esse tipo de concorrência. Vejam, não é aquela divindade que está concorrendo com Deus, mas é a pessoa que está com uma fé totalmente limitada, porque fé, de verdade, comporta entrega, comporta confiança, comporta lançar-se na mão de Deus. E quem realmente fica recorrendo a meios, a mágicas, a coisas assim, está tentando uma fórmula que resolva os seus problemas sem exigir a sua mudança de vida. E isso para Deus não funciona. Deus sempre nega a sua graça para aquele que tenta manipulá-lo. E é por isso que aqui não vai funcionar. Senhor nosso Deus, que o meu coração se volte a Ti. Que meu coração seja fiel, Senhor, à Tua palavra e não deixe se levar, Senhor, nem prevaricar-se pelo pecado. Guarda-me, Senhor, na fidelidade a Ti, ainda que as inclinações da alma muitas vezes nos levam a sentimentos mundanos, nos purifica de todos eles. Não permita, Senhor, como aconteceu ao Teu povo, voltar ao pecado. Voltar, Senhor, à vida velha,
onde o Senhor mesmo nos purificou, nos redimiu e nos santificou. Conceda-nos, Senhor, a graça da firmeza, da perseverança, da fidelidade, para que o nosso coração não se dilacere, para que o nosso coração não se divida nesse mundo, mas ele permaneça fiel a Ti, porque Tu és o nosso Deus, digno de todo louvor, de toda honra e de toda a glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muita paz, muita ternura de Deus nos cobrindo por meio da Sua palavra. Deixemos que a palavra de Deus, ela ilumine os nossos passos e dirija toda a nossa vida. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.